Oi, pessoal, boa noite. Começando aí mais uma live, aguardando o João entrar para poder convidar ele e a gente começar a nossa live. Vou aguardar agora. Cadê? Aguardando aí. Olá! Oi, João. Não Ô, tá aparecendo sua imagem para mim. Tô só não, escutando sua voz. eu tô te vendo aqui. Não, tá aqui. Eu te vejo. Pronto, agora tá. Agora você vê? Tá, agora pegou. Pronto. Muito Olá, boa bem. noite. O pessoal tá entrando. Tá direitinho aí, eu tá aqui. Isso. Isso, vou até colocar um óculos aqui enquanto isso. Quero café. Muito bom. Ixi, esse não. Esse Hum, pronto. melhor sabe. Oi? Muito bem. Caindo aqui meu Quais serão os texto. tópicos Boa de hoje? noite. Boa noite. Então, né? Eu ia começar me apresentando, Claro, mas se a pessoa tá no meu Instagram, basicamente ela me conhece já, né? claro, claro. É, mas de alguma forma, como eu acho que também pode ter alguns seguidores seus, vou me apresentar rapidamente só. Eu sou estudante de nutrição, estou me formando já o ano que vem. Conheci o João. Já comecei o curso de nutrição. Eu tenho outra formação, né, que é em hotelaria. E já comecei o curso de nutrição sabendo que eu queria nutrição comportamental. E aí eu fui atrás de Sophie, que era uma referência para mim. E foi daí que eu conheci o João, né? O João e a Paula, que dão o módulo de Mindful Eating no curso de NutriCoach de Sophie. E foi aí o nosso primeiro contato. Depois a gente fui atrás do Centro Brasileiro, fui já no Congresso, e aí fiz a formação do MBS, né, do Eat for Life, que o centro faz esse intermédio, né, de trazer Lean Rossi para São Paulo. E aí tive a oportunidade de fazer e de manter esse contato. Então, sou muito grata ao João, muito por estar dividindo aqui. De fato, não é rasgação de seda, mas de fato é um profissional que assim, que eu admiro muito, que me inspira. E aí eu fico muito feliz de poder dividir essa live hoje com você. E com relação ao tema, só para explicar o porquê desse tema, né? Porque vou deixar o João se apresentar para quem é mais meu seguidor e não te conhece, mas foi porque eu fui uma aula sua e mesmo dentro dessa abordagem comportamental, né, não prescritiva, eu ainda era algo que, como aluna, assim, ainda ficava estudando muito sobre como colocar a nutrição esportiva dentro do Mindful Eating, como usar o Mindful Eating nisso, como assim sem dieta e como é que a gente vai fazer. E aí, depois que eu vi uma aula sua que foi no Combracas, né, achei, assim, sensacional e foi muito legal para mim. E eu acho que no mercado, assim, no geral, na mídia, a gente não tem muito essa relação. As pessoas não entendem muito como. E eu achei que seria algo interessante de trazer. Então, é isso. Muito bom, Luma. Obrigado. Eu fico super lisonjeado e feliz de saber o quanto, né, você levou para a vida pessoal e profissional os ensinamentos e aprendizado. Eu acho que faz toda a diferença quando a gente se identifica com a abordagem, né, que a gente mergulha de cabeça. E você é um grande exemplo, né, de quem acreditou e Uhum. confiou no processo. Confia até hoje, né? Então, para mim é muita alegria poder estar aqui compartilhando com você essa live para a gente falar desse tema. Eu sou, então, brevemente me apresentando, sou nutricionista, eu tenho especialização em nutrição esportiva e tenho algumas formações de Mindful Eating, Mindfulness e autocompaixão. Sou membro diretivo do Centro Brasileiro de Mindful Eating.
E a Luma, a gente se conheceu, claro, né, no NutriCoach, como ela comentou, e também foi minha aluna do curso de Mindful Eating, depois fez a formação, passou por todo o processo e tá aí, né? Iniciando o processo, né, de orientar pessoas na prática de Mindful Eating, e a gente vê o quanto é bonito ver esse percurso que você passou. Eu acho que você, mais que ninguém, sabe o que você passou para poder fazer isso aí também, né? Ah, é, com certeza. É uma mudança de vida, assim, completamente. Eu mudei minha vida. Eu digo que existem as pessoas que conheceram a Luma E antes da depois, nutrição, assim, principalmente antes do Mindful é Eating. o antes, Porque o Mindful Eating do Mindfulness, né, traz muita coisa para nossa. claro, é o antes e depois que ninguém mostra, né? Isso que é engraçado. Ninguém quer É mostrar esse antes e verdade. depois. Mas, enfim, eu acho que dentro da nutrição esportiva, né? Agora trazendo já um pouquinho do tema da nossa live, quando a gente fala de nutrição esportiva, eu acho que a nutrição esportiva ela cresceu muito nos últimos anos, né? Hoje ela meio que já sedimentou no mercado, mas ela cresceu muito dentro das academias, dentro do movimento estético, de mudança corporal, né? Eu lembro até hoje, Uhum. assim, quando eu estava me formando, que não faz tanto tempo, eu formei em 2014, final de 2014, e eu falava de suplemento para as pessoas só achavam que era anabolizante, né? E tinha essa crença, né? As pessoas tinham que desmistificar muito o que era um suplemento. E hoje em dia não. Hoje em dia parece que aquele que não prescreve suplemento não é um bom profissional. Então a gente teve uma inversão de valores que aconteceu também na nutrição esportiva. E quando a gente olha assim, qual é a função do nutrição esportivo, a gente vê que a função é promover ganho de performance. Mas os pacientes nos buscam não para ganho de performance, mas para a mudança da composição corporal. Só que quando a gente olha, por exemplo, para as diretrizes, né, do Comitê Olímpico Internacional, o COI, eles deixam muito claro que a mudança da composição corporal só deve ser feita se necessária e que tenha um respaldo para a promoção da performance. Então, performance, foco, performance. Então, eu me questionava muito desse aspecto, porque dentro da nutrição esportiva parecia que eu não estava atuando, né, como um nutricionista esportivo. Parecia que eu realmente estava atuando como um emagrecedor, né, um emagrecionista. E quando eu comecei a prática de meditação, igual esse processo que você passou, né? Comecei a falar, nossa, parece que tem um antes e depois do João. E tem também em relação à prática de meditação. Eu falei assim, eu comecei a olhar para os meus pacientes diferentes, comecei a perceber o quanto na verdade, esse foco no peso também atrapalhava a performance deles. Para você ter uma noção, eu chegava a passear. Porque tá focada, não está focado no que é para estar, né? Então você está ali Perfeito, mais para esculpir o corpo, para ter uma perfeito, forma e não perfeito, para dar o seu melhor de rendimento físico, né? perfeito, perfeito. Eu não sei se quem está assistindo a gente já passou por isso ou passa por isso, quiser comentar com a gente, para partilhar, que eu acho interessante a gente conversar e ver também a percepção de quem está nos assistindo. Então, assim, aí é interessante porque com essa alteração, né, eu estava comentando o exemplo da paciente que chegava para mim, às vezes 2 meses, ou até mais, 3 meses antes de fazer uma maratona, e falava assim, olha, então, preciso perder tantos quilos porque eu vou fazer a maratona. Ah, tá bom, mas sua maratona é quanto? Ah, daqui 2, 3 meses. Aí eu ficava assim, tá, mas seu volume de treino nesses últimos 2, 3 meses vai aumentar, certo? Certo. Como que tá seu volume de treino? Ah, a gente está fazendo um volume de treino agora de 40, 50 quilômetros semana, mas a intenção é chegar até 60, 70 quilômetros semana. E eu falo assim, tá, então você está aumentando o gasto de energia e quer tirar o gasto de energia, comer menos e continuar gastando mais. A única coisa que pode sair daqui é lesão, né? Então, eu sempre orientei Não, já tem. Você está exigindo muito do seu corpo, né? E muito, como é que você não está dando o nutriente? Você não está dando ali o aporte que ele precisa. Ou seja, você vai gastar mais e para consumir menos. A perfeito. conta não vai Não vai fechar. fechar. E às vezes os pacientes já chegavam assim, ah, meu problema é que eu não estou recuperando direito, estou me sentindo muito cansado.
O cansaço ele vai existir quando a gente tem um volume de treino muito extenuante, né? Mas até um dado, né, limiar é ok. A partir disso você fala assim, bom, essa pessoa já está comendo pouco ou não consumindo algum nutriente suficiente. Nesse caso, a gente sabe que é o carboidrato, que é o demonizado da história. É, E aí, o que a todo gente... mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Nossa, falou em carboidrato, a pessoa assim, mas não vai engordar? Não, peraí, você está correndo uma maratona. Mas não vai engordar? Vou ficar pesada, né? Vou ficar Isso, pesada. A pessoa acha isso. que vai pesar mais. Exato. Aí você fica parando, você para pra pensar assim, como a gente está desconectado do funcionamento do nosso próprio corpo, porque a gente começa a ver assim o quanto as pessoas estão muito focadas com a questão da balança e não estão focadas no funcionamento do corpo, que nesse caso era fazer uma maratona, uma corrida, uma bike, enfim. Aí, o que eu acabei observando muito com esses pacientes é que justamente tirar o foco do peso, né, ajudava esses pacientes a ter melhora de performance. Porque com o passar do tempo, né, você, como nutricionista, vai fazendo os cálculos aqui de quanto de carboidrato essa pessoa precisa, quanto de proteína, tamanho de porção. A gente vai ficando habilidoso com o tempo, né? E a gente consegue trazer um direcionamento para esse consumo maior de energia, dentro de algum contexto, para promoção de performance. E é muito louco, assim, como essas coisas batem, porque tem uma recomendação de carboidrato para o esporte, dos pesquisadores referências no assunto, né, que é a Louise Burke e o Wesker Duke, e eles falam assim, olha, uma vez que você atingiu a demanda de carboidrato, o carboidrato pode ser oferecido por conveniência ou também levando em consideração as preferências do atleta. Aí você fica pensando o seguinte, tá, bateu o carboidrato, se ele quiser comer um bolo ou um pão francês, ele pode? Pode. Ok. Então, olha, você chega à tarde na sua casa, o que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer um pão francês, eu gosto de comer um bolo. Ótimo, come e vai correr. Pronto, simples assim, certo? É claro que existe uma avaliação para ver se o paciente ele não tem condições clínicas, não vai ficar comendo só pão francês e bolo todo dia. Existe Tem um contexto, né? contexto, claro. É Claro. contexto, né? É só para a gente contextualizar esse exemplo do que realmente promove performance na nutrição esportiva versus aquilo que as pessoas esperam do nutricionista esportivo para aumento de Sim. performance. E aí, É que eu acho assim. claro, não pode comentar. Não, é que eu acho assim que muitas pessoas assim acabam de entrar na academia, que eu acho que deve ser muito, Sim, assim, sim, sim. você deve receber muito em consultório, Claro. né? A pessoa acabou de entrar na academia e ela já vai no nutricionista esportivo, porque a ideia é justamente esculpir ou emagrecer, né? O ganho de massa, enfim, é muito relacionado ao corpo, né? Então você sempre, as pessoas tendem a procurar um nutricionista esportivo para isso, né? E não que essas pessoas que não são atletas não devam procurar. Mas, às vezes, e principalmente às vezes nesse início, o corpo ainda está sofrendo Claro, adaptações claro. e está entendendo o que é essa atividade. E aí a pessoa já quer mudar a alimentação toda, ficar com tudo Isso, calculado, com o isso. treino, para que tudo encaixe para ela perder o mais rápido Com possível. certeza. Que geralmente é perder peso ou perder gordura, né? Exato. Ou ganhar, e homem geralmente é ganhar massa. Exato, exato. É bem por aí mesmo. Acho que você foi bem pontual assim nas colocações. E esse tipo de paciente é bem comum, né? Esse que já espera, assim, já está tudo planejado. E às vezes, né? Hoje eu vejo esse tipo de paciente já com uma certa ansiedade elevada em relação à performance e composição corporal, e justamente talvez com um medo, né? De não conseguir ou com medo de fazer alguma coisa errada em relação ao exercício e alimentação e não conseguir aquela composição corporal desejada. E quando a gente olha bem aqui para a nossa vida, assim, dificilmente a gente consegue ter um planejamento tão estrito, né? Não é só na alimentação, mas na vida, como a gente busca, às vezes, na Na vida. alimentação. Pensar que você vai se planejar, assim, tipo, para a semana, o que você vai fazer a cada 3 horas. Não em relação à alimentação, mas em relação a, enfim, qualquer coisa na vida.
Tarefas. Tarefas do dia a dia. Cara, quem tem agenda sabe o quanto, tipo, isso é meio um negócio impossível, assim, sabe? Não, olha, eu sou a rainha da organização. Eu uso o planner. Todo domingo coloco Tudo na todas as lista. atividades da É, semana. É tudo, eu sou bem organizada, com horários e turnos. Porque as coisas que vão surgindo eu consigo colocar claro, nos claro. turnos, horários vagos. Tudo sai Mas com é planejamento. vida, né? Vida Tudo real, sai vida como real. planejado sempre? Não Não tem tem como. como. Eu digo, é vida É real. verdade. Você pega um trânsito, o carro bateu na frente e Acabou. aí você ficou preso um tempo a mais. Qualquer Enfim, coisa. é vida real, né? Você planeja para tentar. Exatamente. Exatamente. A gente tem que saber dançar conforme a música, né? E é interessante porque, assim, né? As orientações de informações e quantidades, né? Até o Fernando foi meu paciente, ele mandou uma pergunta aqui, né? O Fernando, baita de um corredor, cara. E ele mandou assim: e essas orientações é para amador ou para elite? Na verdade, varia de acordo com a intensidade de treinamento. Então, tanto faz se é amador ou elite. Porque se você treina 1 hora e meia, é uma quantidade de carboidrato, se você treina 3 horas, é outra quantidade de carboidrato, né? E não leva tanto em consideração a intensidade, mas o tempo, né, de exercício. Então vale para os dois, é a boa notícia, né? E aí, assim, né, quando a gente olha, por exemplo, para as informações nutricionais, a gente sabe que elas são importantes, elas cabem dentro dessa abordagem, né, inclusive com orientação baseada na atenção plena, no Mindful Eating. Então, o que a gente acaba percebendo é que a gente não acaba habilitando o nosso paciente a lidar com essa vida, né, que pode acontecer mil fatores e influenciar a alimentação dele e, inclusive, a sua performance. Então, quando a gente assim faz as práticas de atenção plena em consultório, é muito comum os indivíduos buscarem ou se autorregularem de uma forma autônoma. Que seria isso? Poxa, estou fazendo práticas, né, de meditação com a comida, para perceber mais minha fome, minha saciedade, para perceber mais os gatilhos que me levam a comer, às vezes, de uma forma despercebida, num piloto automático, né, que pode, às vezes, até estar contribuindo para esse indivíduo ganhar peso. Esse indivíduo começa... É o que eu acho. Pode falar. Não, termine. Não, termine. É, Conclua é, o e pensamento. aí, assim, a pessoa vai ficando mais hábil para lidar com o dia a dia. Principalmente aquele paciente que ele chega no consultório e fala, pô, vou buscar um nutricionista esportivo. Aí ele treina 2, 3 vezes na semana, ou às vezes até 5 vezes na semana, mas é um período de 1 hora, né? Até tem um nível de atividade maior. Mas esse indivíduo ainda ele não vive para o esporte, né? Ele tem uma atividade física, mas ele também tem um trabalho, ele tem a família, ele tem o happy hour, ele tem mil coisas, né? Então, ele busca um nutricionista esportivo que às vezes vai olhar só pela ótica do esporte e que se for feito isso, esse indivíduo dificilmente ele vai conseguir seguir aquelas orientações, ou se conseguir seguir, ele vai ter talvez que ter adaptações comportamentais, né, para poder lidar com aquela prescrição que às vezes é muito acentuada. Então, de fato, quando a gente olha para o mindfulness, né, para o mindful eating, para o esporte, ele é um caminho para habilitar esses indivíduos a tirarem a atenção do peso e, novamente, trabalharem um foco na performance física. O que eu penso muito, acho que não sei até se foi você ou se foi Paula que falou, que a questão do Mindful Eating, assim, é a gente encontrar o nosso equilíbrio da nossa vida e no nosso modo de viver. Então, eu acho, assim, essa frase muito chave, porque é isso. Para quem vai para academia, eu ia justamente trazer esse ponto. Quem vai para academia que se exercita, eu sou uma pessoa que me exercito geralmente de 5 a 6 vezes na semana, né? E em dias da semana. Mas eu tenho uma vida, eu trabalho, eu faço outras coisas, né? Então, assim, a busca do exercício, sim, é para a minha saúde, sim, para o meu corpo também, né? Para que eu fique satisfeita também com ele, faz parte disso. Mas eu não tenho como fazer um planejamento, seria fora da minha realidade, um planejamento como um planejamento talvez mais regrado como o de um atleta, porque não cabe no meu modo de viver.
né? E eu acho que o Mindful Eating ele é muito rico quando ele traz esse equilíbrio, o interno com o externo. Então, é o conhecimento do que a gente sabe sobre alimentação, sobre o que a gente pode trazer de alimentação mais verdadeira e natural, ou com esse interno, como a Aline diz, que eu adoro quando ela diz que come uma comida que faz bem, quando ela sabe que o corpo dela está agradecendo por isso, né? Quando ela diz quando minha barriga está sorrindo, acho que no livro ela fala assim, minha barriga está sorrindo. E aí, independente de você ser atleta, de você não ser atleta, de você ser praticante ou do exercício que você faça, a gente desmistificar isso também do exercício físico como algo, colocar a roupa e ir para academia, né? As formas de você movimentar o corpo de formas diversas, que tem formas, enfim, incríveis de você movimentar o corpo que não seja vinculado à academia, né? A gente, cada vez mais, eu gosto muito de usar até o Gym Pass, porque ele, às vezes, dá a possibilidade de práticas que você nem imagina. E você equilibrar isso, porque independente da pessoa que você for, em algum momento você vai ter aquele desejo, você vai ter os momentos sociais, né? Você vai ter a confraternização, você vai ter a festa, e você equilibrar também isso com a sua fome, com prazer, com a saciedade. Perfeito. Então, acho que o Mindful Eating, a riqueza do Mindful Eating, ele tá nisso. Independente de quem você é, atleta ou não, você tem o seu modo de viver, você vive, a gente vive em sociedade, né? Então, às vezes, essa coisa que a gente tem do restringir demais ou planejar demais, e o social nem sempre a gente consegue ser essa pessoa de horários Com marcados certeza. exatos. E essa alimentação também, né? A gente entender que a perfeição não Perfeito. existe para nada na vida. Perfeito. Então, a gente não vai conseguir ter uma alimentação perfeita também. A gente pode ter uma alimentação possível e que caiba no nosso modo de viver. Perfeito, perfeito. Acho que você colocou todos os pontos, né? Extremamente importantes que talvez o Mindful Eating vai abordar, né? Com o paciente e como a gente pode se sentir em relação a isso, né? Aluna nota 10. E aí Obrigada. você trouxe um... Porque eu acho que... Pode finalizar, que depois eu vou trazer outro tópico. Pode falar. Não, diga outro ponto. É porque eu achei que você não ia falar e eu Já ia puxar. continuar. Não, Mas você vai. trouxe um ponto que eu fiquei Pode. pensando aqui, que é justamente a forma também com que a gente se relaciona com o exercício, né? Porque quando a gente utiliza o exercício somente como um foco para o peso, e quando a gente fala de peso, a gente inclui a questão estética, né? A forma com que eu percebo o meu corpo, quero perder barriga, eu faço musculação, eu faço assim, assim, assado. A gente vê que o fato da gente não estar modulando o nosso corpo como a gente gostaria, pode também estar relacionado com a nossa motivação para exercício. E aí você traz, né, esse tópico que é justamente que a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo também está relacionado com a forma como a gente se relaciona, né, usando muito se relaciona aqui, mas só para a gente entender que também está relacionado com a forma como a gente se exercita. Ou seja, se eu como para modular o corpo, eu me exercito para modular o corpo, né? Então não importa o sabor da comida, não importa o quanto eu estou disponível, aquele alimento está disponível para mim ou não, né? O contexto social, tudo isso é ignorado, porque eu fico voltado somente para o alimento como forma de controlar o corpo. E o exercício acaba sendo uma forma disso também. Então, quando eu mudo a forma de me relacionar com a comida, eu também posso mudar a forma como eu me relaciono com o exercício. O exercício como uma forma de autocuidado. E é interessante porque tem... Sim, de prazer, né? Sim, de prazer. E vários estudos mostram que essa forma de se relacionar com o exercício faz com que a gente aumente a adesão ao exercício, que a gente se movimenta mais. As pessoas às vezes chegam assim, eu quero uma coisa que me dá ânimo para me exercitar. Mas você gosta de treinar? Não, eu faço por obrigação. Mas espera aí, tem alguma coisa aí que não está batendo. Pode ser que em determinado momento a gente tenha que fazer por uma certa obrigação, por algum acometimento, mas passar o resto da vida aprisionado nisso, eu acho bastante complexo, né? E alguns estudos também mostram que os resultados, até no corpo mesmo, de efeito que faz no corpo é Claro. diferente, né? Então, a mim até trouxe no retiro um estudo que mostra que as pessoas que faziam bike e gostavam de realmente estavam ali inteiras, né? Estavam com atenção plena, praticando mindfulness enquanto pedalavam.
e as pessoas que estavam ali que não gostavam e faziam sempre lendo, sempre assistindo TV, como se fosse assim, vou aproveitar esse tempo que estou aqui, vou ver uma TV, vou pedalar. Então, você não estava fazendo exercício de forma atenta, e aí o resultado é diferente também no corpo. E aí é impressionante, porque quando você traz isso como resultado de pesquisa realmente científica, as pessoas começam a levar isso com mais importância, eu acho, né? Claro, Mais relevância, como é o estudo das camareiras, né? claro. Que elas não tinham o conhecimento, elas faziam aquele exercício e perguntam se elas se exercitavam. E elas achavam que não, porque elas tinham a ideia de que se exercitar era colocar roupa Ir pra de academia. academia Isso. e aí, a partir do momento que elas sabem o quanto elas gastam, o quanto aquilo que faz de esforço, e quando elas. A consciência, né? A palavra é essa, a consciência. Quando você faz aquilo com presença e com consciência, que muda o resultado que vem no corpo também. Então, a você fazer essa atividade não só em busca do prazer, né? Porque quando você faz com prazer, você faz com presença. É diferente. Eu senti muito isso, assim, é o que aconteceu comigo. Eu tinha assim, eu dizia que ia para academia, assim, eu dizia que era por autocuidado, mas era um autocuidado disfarçado. Depois que eu comecei a me relacionar mais com mindfulness, com o curso, com tudo, com a formação, eu percebi que não era um autocuidado, porque tinha dia que era 11 horas da noite, estava morta de cansada, e eu ia para dizer assim, mas é por mim, é para minha saúde. Não, não era, porque meu corpo Descanso. queria dormir, queria descanso. E aí, quando você se conecta verdadeiramente com o seu corpo, você sabe, você entende o que é que ele precisa. E que aquele exercício que você às vezes está fazendo ali, mas mentalmente você está, ai, que saco, meu Deus, como eu deu, vai, isso acaba logo. Aí você às vezes conversa com outro que é para passar o tempo, que é para ver se o negócio vai. E aí você, poxa, você desperdiçou um momento que poderia estar ali, sei lá, fazendo uma atividade, né, que você poderia estar ali por inteiro, que poderia estar respirando, sentindo o seu corpo conectado com ele, Com certeza. para fazer algo porque alguém te disse que aquilo gastava mais energia, É o né? Aí os famoso estudos, tá eu acho que pago. tá Você foi pago, falar no falei, exatamente. nossa, tá pago, né? Vou lá só para falar que eu fui mesmo, porque se eu não for, amanhã eu vou acordar arrependido, vai desanimar, né? E o quanto isso gera de estresse, né? Porque as Isso. pessoas ficam nessa coisa da comida, aí você já está restringindo a comida, fazendo planejamentos, e aí você está fazendo um exercício que você não gosta tanto, e aí você fica, ai meu Deus, ó, eu tô fazendo isso e não tô emagrecendo. E eu odeio fazer isso e eu não tô emagrecendo. E o quanto isso vai gerando de estresse pro seu corpo, Perfeito. para você. Aí daqui a pouco você larga a mão do exercício, você larga a mão da, da, da mudança alimentar, porque você não dá conta de fazer aquilo, porque aquilo não te dá prazer algum. Muito bom. A Thalita comentou aqui, né? João, suas aulas são excelentes, iniciando o aprendizado em Mindfulness e Mindful Eating. Seja bem-vinda, Thalita. A Luma aqui é um exemplo vivo, né, dessa transformação, do quanto ela foi picada por esse conhecimento. E a Laís comentou, gostei dessa frase, quando eu faço com prazer, eu faço com presença. Muito bem pontuado, Laís. Eu falo, né, que às vezes a gente, como que eu faço para aplicar Mindful Eating no consultório? Fala para o seu paciente comer com prazer, né? Quando você está saboreando alguma coisa, você está presente. É tão simples, né? É, Você gosta de comer? Gosta. eu Mas tenho por uma. que come com pressa? Ué, porque tá habituado a comer com pressa, né? Mas então por que você não saboreia? Porque quando você saborear, você vai estar comendo com presença, né? A presença sua vai estar no prazer de comer. Não tem nada de errado nisso. Eu tenho uma tia que eu digo que ela é muito mindfulness e ela sequer sabe o conceito da palavra, né? E é engraçado, toda vez que ela vai comer, ela sai descrevendo. A minha prima, né, a filha dela, sempre diz assim: Meu Deus, começou a narração agora. Porque é isso, ela come com presença. Então ela diz: Ai, que tomate, Hum. ele tá assim, aquoso, que delícia. Que alface crocante, que sabe? Aí ela fecha o olho. E, que comida cheirosa. Então, ela nem sabe o que é, mas ela é uma Exato. pessoa que é muito mindfulness na vida. Com Então, ela presença. tá presente quando Exato. ela tá comendo. Exato. É mindfulness raiz. É, E aí, ela é. e aí, trazendo um spoiler, né?
para quem está assistindo a gente. Acho que eu não sei se eu cheguei a comentar com você, Luma, mas a gente ainda não tem, né, materiais de mindfulness para performance esportiva, por exemplo, traduzidos para a nossa literatura. E mês passado eu recebi a informação que um capítulo que eu escrevi para o livro da Thaís Verde, livro de nutrição esportiva, e um dos capítulos é Mindfulness para performance esportiva, justamente mostrando, Que né, o legal. quanto mindfulness, que é mindful eating, só para vocês entenderem, é como se a gente estivesse falando de uma coisa só que voltada para comportamentos diferentes, né? Está muito relacionado com a performance esportiva, né? E o quanto isso inclui abandonar o controle da situação, a presença, igual você comentou do exercício, que está relacionado com aumento de prazer ao se exercitar, adesão e performance. Diminuir esse crítico, igual você comentou, assim, a gente não vai ser perfeito em tudo, mas na nossa cabeça a gente está o tempo todo, você tem que ir, porque você chegou à noite, mas você não precisa dormir, porque você tem que treinar. E o quanto isso Você também não não fez prejudica. hoje, né? E o quanto isso não Tem prejudica. uma aqui, Nutri Talita, acho que é Talita. Mas eles são preocupados demais com outras coisas da vida. O emocional parece estar atrapalhando. Eu diria que justamente, né? A gente traz, quando a gente traz, por exemplo, no programa de Mindful Eating, a gente fala de pensamentos e emoções, né? Como forma de lidar. Então, como lidar com emoções e pensamentos que são desafiadores. Tanto que nos levam, às vezes, a comer, como para outros vícios, digamos, né? Algumas pessoas que... Porque a comida, ela é como uma forma de tapar, eu digo que é tapar um buraco. É algo que está ali que a gente, às vezes, está tapando. Quando é essa coisa da emoção e do pensamento, né? A gente tenta anestesiar com comida. Sendo que depois que a gente come, o prazer imediato vem, mas depois acaba, né? Então, e não anestesiou. E aí eu vou ter que lidar, eu vou ter que enfrentar aquilo de alguma forma. Isso. Então, o Mindful Eating, ele traz essa como forma da gente ficar mais habilidoso para se autocuidar e surfar as ondas, né? Que a gente surfar a onda, às vezes, de uma fissura ou de um pensamento que seja mais difícil. E entender que o sofrimento e, eu digo, momentos desagradáveis fazem parte da vida, né? A humanidade compartilhada tá aí. Então, estamos todos, todo mundo passa por momentos difíceis e tá tudo bem. E a gente nem sempre que a gente está sofrendo ou que a gente está passando por algo que é desagradável, a gente precisa fugir disso. A gente precisa anestesiar isso. A gente pode entrar em contato com isso e aprender a lidar naquele momento de uma forma não reativa. A gente é aprendido, acho que na vida, né? A gente cresce sendo muito reativo. Então, alguém faz isso, eu devolvo. Se fazer isso, é como se não fazer nada, tipo assim, eu estou fazendo o quê? Eu não estou fazendo nada. Eu tenho que fazer algo com relação a isso. Mas, às vezes, o entrar em contato e aceitar é fazer algo. E não ser reativo, né? A gente não precisa responder com atitude, assim, eu digo, com comida ou com outra coisa. Com certeza. É a própria Christine Neff, né? Quando ela fala de autocompaixão, ela fala que o caminho para a gente passar pelo sofrimento é literalmente passar pelo sofrimento e não tentando evitá-lo. E aí, e assim, puxando esse gancho, né? Eu acho que trabalhar com isso na nutrição esportiva é extremamente desafiador, porque o nutrição esportivo ele vem, né, com esse rótulo, né, de que ele tem que agir de uma certa forma, ser aquele pessoa prescritora, emagrecionista, que vai dar suplemento, que vai contra, como eu comentei, as diretrizes e recomendações internacionais do Comitê Olímpico, que vai contra todos os níveis de evidência que a gente tem a respeito de suplementação de proteínas, mostrando que suplementação de proteínas não é mais eficaz em termos de hipertrofia e ganho de performance em relação a comer comida, por exemplo. E aí quando você fala em comer comida e não tomar suplementos, as pessoas ficam torcendo o nariz, falam assim, ué, mas como assim? E aí o que a gente acaba observando, então, né, é que justamente quando a gente olha para esses pontos e a gente entra nesse campo para desconstruir isso,
muitos pacientes não estão preparados para isso no primeiro momento, né? Justamente porque é justamente esse comportamento que é o que está sendo o ósseo ali, que está, né, o tapete que está cobrindo a poeira. Então, quando a gente fala de mindfulness, de mindful eating, a gente também está falando de presença, de consciência, mas não só qualquer consciência, qualquer prestar atenção. É o prestar atenção de uma forma particular, em especial com compaixão. Por quê? Porque tomar consciência não é fácil, mas tomar consciência com amorosidade pode ser menos difícil, mas não necessariamente mais fácil. É. Né? E então por isso que eu acho que assim a nutrição ela vem ganhando essa amplitude de mudança, vários movimentos em relação à mudança de comportamento, abordagem não focada no peso, desconstruindo realmente esses rótulos que foram atribuídos ao nutricionista, mas eu ainda sinto que na nutrição esportiva isso está engatinhando, né? Isso está fazendo cosquinha ainda, e é um campo que precisa muito dessa ciência, em especial, porque quando a gente avalia os estudos de prevalência de transtornos alimentares, a população que pratica exercício físico é a população que tem maior prevalência de transtornos alimentares. Logo, o nutricionista esportivo deveria ser o paciente, o profissional mais habilitado a lidar com esse tipo de indivíduo, mas o que a gente vê é estritamente o contrário, né? E Thalita trouxe justamente essa pergunta, né? O que acham mais válido do tratamento? Com o auxílio de um psicólogo, de um coach ou da própria nutrição comportamental? Usar conceitos de mindful. Acho que ela quis dizer do mindfulness, Uhum. talvez. É, eu vou dar minha Claro, opinião, você claro. pode falar, obviamente, também, né? Ô, João, eu acho assim que depende de quem é, de como esse paciente está e do que ele vem buscando também, né? Se a gente percebe que às vezes já tem um transtorno, às vezes sim, tratar com um psicólogo, porque a gente não sabe o que ele está tapando com a comida. A gente tem que ter, acho que essa consciência, né? O César, nutricionista também, acho que é uma pessoa que fala muito disso. Então, você não sabe o que é que a comida está tapando. E aí, quando você, às vezes, tira a comida, o que pode vir? Uhum. Então, dependendo da situação, a gente sim vai precisar de um apoio psicológico. E a nutrição comportamental não é psicologia, né? É, é importante a gente entender a importância desse tratamento ser multidisciplinar, porque a gente realmente precisa da ajuda também do psicólogo. E que, claro, assim, os grupos de mindfulness e mindful eating vão trazer essa presença e essa consciência, e aí cada um vai vendo, assim, aonde talvez aperta mais, né? E o que vai ser preciso desenvolver. Ou você como instrutor, eu como instrutora, né? A gente recebe também essa orientação. O que você está mexendo, o quanto a pessoa ficou desconfortável. Então, tudo isso, a gente, na formação de instrutor, a gente recebe essas instruções assim. Você percebeu o quanto incomodou o outro naquilo, você depois poder conversar e entrar em contato com essa pessoa para entender qual a necessidade dela, quais são as dores daquela pessoa, né? Para que você possa ajudar em grupos, né? Que você faz prática todo mundo ali, mas que você depois você pode ter um contato mais próximo e tentar ajudar aquela pessoa de alguma forma, seja com a nutrição comportamental, ou seja, indicando realmente um psicólogo. Com certeza. Eu falo, né, que a abordagem do nutricionista, quando a gente entra dentro da prática do mindful eating, né, e na nutrição comportamental também, a gente está atuando de uma forma transdisciplinar. O que é isso? A gente está também, né, a gente aprende os conhecimentos relacionados à psicologia, a outras áreas, como, por exemplo, a antropologia, sociologia, né? Mas isso não nos torna o nutricionista, psicólogo, antropólogo, sociólogo. Apenas nos ajuda a pegar informações, né, relacionadas ao contexto do paciente e entender o que está influenciando o comportamento dessa pessoa. A diferença é eu tomar conhecimento de que esses fatores, antropologia, sociologia, psicologia, influenciam na alimentação do meu paciente, ou fingir que isso não existe e falar assim, come isso aqui e volta daqui 30 dias, né?
Então, qual é a melhor a abordagem no tratamento? Eu acho que a Luma trouxe de uma forma bem pontual e importante de que isso vai depender muito de cada paciente, porque a gente não sabe o que cada paciente tem, mas, de um modo geral, a gente vai prevalecer uma abordagem que seja transdisciplinar, como eu comentei, e, quando necessária, a gente também tem que entender que o bom profissional é aquele que também caminha, não é aquele que dá conta de tudo, né? Aqui a Luísa comentou, esse tratamento multidisciplinar, vocês acham que os três têm o mesmo peso e responsabilidade? Muitas vezes uma pessoa não tem dinheiro para os três, porque o tratamento é muito caro, e as filas para tratamento grátis é imensa. Vou dar minha opinião, tá, também. Eu acho o seguinte, o profissional, na verdade o paciente, ele vai ter uma afinidade maior, às vezes, com um tipo de profissional. Por exemplo, você é um nutricionista e ele começa ali a desabafar com você sobre a vida dele, sobre algum aspecto que não está legal, emocional, relacionado à vida dele. Você pode acolher, você pode ouvi-lo, né? Você não vai aconselhar, você não vai modificar as crenças dele, você não vai perguntar, né, da infância e falar assim, nossa, mas isso acontecia e tal, né? Você vai ter uma abordagem psicoterápica com esse indivíduo. Mas você pode acolher enquanto ele não consegue um acompanhamento de um psicólogo ou acompanhamento de um outro profissional. Isso não quer dizer que você está fazendo o papel de outras pessoas. Quer dizer que, por enquanto, você está acolhendo essa demanda, né? Que você entende a necessidade de ter os profissionais, mas que, por enquanto, você é o paciente, você é o profissional que está, pelo menos, acolhendo esse tipo de abordagem, até com que ele possa ter esse tipo de acompanhamento, né? Luma, você quer pontuar? Não, eu concordo com você e acho que sim, se, quando o paciente, né, ele procura aquele profissional, ele procura direcionado para o que ele acha que naquele momento talvez ele precise mais. Então, com relação a essa questão financeira, não tenho dinheiro para pagar todos. Mas se você escolheu, você acha que você queria tratar mais da questão alimentar de forma mais pontual, provavelmente você vai ter escolhido nutricionista. E aí, talvez em outro momento, quando essa questão alimentar tiver mais bem, assim, mais cuidada, você até, né, você vai ter encontros mais espaçados com o nutricionista, talvez entre aí para que esse financeiro dê Claro, para claro, você voltar claro. para o psicólogo. E aí você vai equilibrando aos poucos. Imagina que, assim, a gente não precisa resolver tudo de uma vez também, porque, né, Uhum, às vezes a pessoa diz, eu quero resolver tudo, eu quero fazer isso, isso. E se você levar em consideração o financeiro e não for possível, vai indo aos poucos. O importante é ir caminhando, né, com nessa certeza, direção, com certeza, nesse caminho, né, da com melhora, enfim. certeza, com certeza. Acho que só tem mais duas coisas por causa do horário, eu sei que, né? Mas alguém falou, acho que é Thalita, continua falando. Os psicólogos dizem que o que dizemos ao outro para desenvolver gatilhos positivo e negativo. Não sou coach nem especialista em nutrição comportamental ainda, mas estudando mais o mindfulness dá um pouco de medo do que falar, por enquanto insegurança. A insegurança, estou na formação, acabei de me formar instrutora, posso dizer, humanidade compartilhada, insegurança faz parte. O que é que a gente faz? Mete a cara e faz assim Vai com mesmo. insegurança mesmo. Cria coragem, e vai lá. João é meu tutor, assim, né? A gente tô fazendo uma supervisão. Eu acho que a supervisão é uma dica que eu dou, né, para quem está iniciando. Eu acho que a supervisão dá muita segurança, porque você vai com suas questões e um profissional que é mais experiente Uhum. que você escolhe, né? Você que vai escolher. Então você vai basear, enfim, Claro. uma pessoa que você tem mais segurança. Vai basear, enfim, Claro. uma pessoa que você tem mais segurança e que você acha que esse profissional vai te passar. Poxa, é um profissional experiente, que já passou pela situação que você passou de início e ele pode te dar esse suporte. Então, acho que a supervisão é um caminho
muito bom, né, para quem está começando, porque eu acho que passa essa segurança e as suas demandas são acolhidas Com certeza. por um profissional que pode te orientar, né? E alguém que você confia e que você confia no trabalho te orientando, te dá mais Uhum. segurança. Com certeza. Foi bem importante, eu acho, que essa pontuação, Luma, porque assim como você faz supervisão comigo, eu faço supervisão também, né, com outros profissionais. Então, todas as supervisões que eu fiz foram muito valiosas para mim, porque a área da nutrição é muito ampla, né? E aí a gente às vezes não vai ter domínio, né, sobre todas essas áreas. E aí a gente vai ter profissionais que estão mais tempo em uma determinada área do conhecimento, e aí a gente vai lá e faz supervisão, se for possível, para a gente, com esse profissional que vai trazer toda essa segurança para a gente. Não toda, mas vai ajudar a gente, pelo menos, a ter mais recursos para lidar com essa insegurança, justamente, né, para a gente dar esse direcionamento, né. Thalita, depois manda um direct para mim e a gente conversa, tá bom? Tá? Então, né, você tem mais algum ponto que ia falar? Eu só, assim, Queria acho dar que o eu tinha botado spoiler do no congresso, começo. aproveitar para vocês. Ah, claro, fale. Eu só ia falar Claro. assim, da questão que eu tinha botado como ponto, mas que ficou Sim, no meio da nossa sim, conversa, por né? favor. Que quando a gente fala muitas vezes de nutrição esportiva, as pessoas pensam muito em no que comer, Uhum, e ao Mindful Eating às vezes traz essa coisa só do você se perceber e tal. Então, é possível sim, a gente fala claro. assim no Mindful Eating sobre qualidade, sobre o que comer também. E a gente pode sim também ter uma orientação, né, João, assim, com Uhum, relação a, poxa, quantidade. como às vezes o que poderia Sim, ser, né? Mas assim, até sim quantitativo, mas nem sempre sim, quantitativo, né? sim. Qualitativo, trazendo também essa questão muito da percepção da sua fome, da sua saciedade, do que é o que para você. Hum, Porque às vezes as pessoas têm, eu ia dizer, para muitas vezes ganho de massa, já teve amiga minha de dizer assim, eu não consigo comer tudo que o nutricionista me passou. Eu uhum, não consigo comer. E fica às vezes empurrando comida para dentro de algum jeito, porque não consegue bater aquilo, porque a pessoa não tem aquele não tem aquele apetite. uhum, Então a gente sempre traz o questionamento de o quanto isso é realmente necessário, né? O quanto essa quantidade é realmente relevante. com Então a certeza. gente fala assim de qualidade, pode até falar de quantidade, se necessário, Uhum, mas sem ser algo tão rígido. perfeito. Acho que você acabou resumindo assim mesmo os pontos que são bem importantes em relação à nutrição esportiva, porque justamente uma coisa não exclui a outra, né? O fato de eu orientar qualitativamente não quer dizer que eu não vou orientar quantitativamente, que tem determinados momentos que sim, eu posso fazer isso, né? Eu também posso indicar suplementos, eu também posso solicitar exames laboratoriais. A questão é simplesmente a gente não ficar focado em todos esses pontos, simplesmente para ter, por exemplo, minha vida voltada, né, para conseguir um tipo de composição corporal e estar usando o exercício e alimentação, né, controlar o exercício e alimentação como forma de controle do corpo, porque aí a gente tem comportamentos disfuncionais, comer emocional, comer exagerado, compulsão e assim por diante. Então, o Mindful Eating acaba se tornando uma abordagem bastante recomendada para facilitar o profissional e o paciente, porque habilita os dois a lidar com todo esse contexto, né? Sim, para que nada disso se sobreponha Uhum. ao prazer, à satisfação, ao Isso, viver, né? A perfeito, sua vida. perfeito, Luma. E, e aí, aproveitando, né, já trazendo o spoiler para vocês, dia 7 e 8 de novembro, Luma, você foi no nosso congresso no passado, né? Foi. Foi tão inscrita Ah, aqui. muito bem, que alegria, que bom. Já comprei até a Ai, passagem. que Tá tudo delícia certo. saber disso. 7 e 8 de novembro, a gente tem o segundo Congresso Internacional de Mindful Eating e o primeiro Encontro Internacional de Compaixão. Tá uma grade belíssima para vocês, com 5 palestrantes internacionais e tradução consecutiva, e pré-congresso com mini cursos para vocês
se aprofundarem. Esse ano a gente recebe o Jan Chosen Days, que é uma sumidade do Mindful Eating no mundo, que vai estar aqui disponível para a gente poder se aprofundar mais, em especial em Mindful Eating, como abordar em crianças. Então, quem quiser saber mais, vai lá. Os mini cursos, Tá. os mini cursos do ano passado foram muito ricos, assim, eu adorei. Eu participei de, assim, fechei o horário, sabe? Sempre estava em algum. E nesse ano também me matriculei, assim, em todos, porque eu realmente acho, assim, que é tudo muito rico. Porque a gente pega, tem a oportunidade também de entrar em contato com profissionais que são mais distantes, né? Esses profissionais que vêm de fora. E realmente a programação tá show. Difícil é escolher o que você vai fazer quando bate. Às vezes tem dois no mesmo horário que você quer fazer. O que é que tá batendo? Realmente a programação tá incrível. E acho que a autocompaixão, que as pessoas não têm muito conhecimento. Eu particularmente conheci a autocompaixão no congresso do ano passado. E foi algo que eu entrei em contato e assim, que eu fiquei maravilhada, né? Li o livro de Christine Neff. E quem sabe ano que vem não faço minha formação em autocompaixão. Muito bom, muito bom. Luma, muito obrigado, adorei bater um papo com você. Eu que agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também, quem nos assistiu. Um beijo para todos os seguidores da Luma e para os meus seguidores também que estão aqui. É sempre um prazer falar desse assunto e eu adorei bater um papo com você, Luma. Foi muito legal, gostei muito, viu? Muito obrigada, João. É uma honra realmente estar aqui com você. Você que é uma pessoa que é minha referência, uma das minhas referências, né, nessa área de nutrição. Muito grata de poder dividir esse espaço com você. Espero que a gente tenha beneficiado, né, as pessoas que estiveram presentes conosco. Eu vou deixar a live gravada também para quem quiser assistir. Até amanhã, tem mais 24 horas aí. Gratidão, João, e a gente se encontra. Combinado, super beijo, Luma. Boa noite. Tchau, tchau.